Agora, vamos falar de um outro dado importante que saiu hoje. O Brasil registrou no ano passado cerca de 83 mil casos de estupro. Uma média absurda, gente, que equivale a 227 vítimas por dia. Vamos trazer os detalhes com a Júlia Firmino, direto aqui da capital paulista. Oi, Júlia, boa tarde. Por isso que o poder público agora está se unindo para tentar diminuir esses dados, né? Bem-vinda. É isso, Márcia. Boa tarde para você, para o Bruno, quem está nos acompanhando aqui também em tempo real. Esses dados foram informados por parte dos estados e também do Distrito Federal ao Ministério da Justiça. E como você bem disse, dá uma média aí de 227 casos por dia, 9 por hora e 1 a cada 6 minutos, dados de fato alarmantes que precisam mover as autoridades, né, para tomarem algumas decisões, algumas mudanças. Estupro, a gente precisa lembrar, acontece sempre que a vítima é forçada a ter relações íntimas com violência ou sob ameaça. E quando envolve vítimas com menos de 14 anos, esses casos se enquadram em estupro de vulnerável. A pena pode variar de 8 a 15 anos, inclusive, de reclusão. E aí a gente tem uma arte que foi preparada pela nossa editora Luísa Cardoso, que mostra uma comparação de 10 anos. Então, os dados mostram aí que em 2015 foram 48.125 casos, para agora esses pouco mais de 83 mil casos, 83.012 casos em 2025, um aumento expressivo de 72,49% nos casos de estupro e estupro de vulnerável. Quando a gente compara agora os números de 2024 com 25, ou seja, exatamente o ano anterior, a gente teve 83 mil casos em 2025 e 93.455 casos em 2024. Nessa comparação, os números aparecem em baixa de 11,17%. Só que quando a gente fala de casos em que as vítimas eram menores de 14 anos, que são aqueles casos de estupro de vulnerável, que a gente tem em uma segunda arte que a gente coloca na tela para vocês, é que dos 83 mil casos que foram registrados em 2025, 58.951 foram, então, de casos em que as vítimas tinham menos de 14 anos, ou seja, eram crianças ou adolescentes, o que representa 70% aí dos casos totais desses 83 mil casos. E aí, quando a gente compara, né, quando a gente fala, na verdade, dos estados que apresentaram os maiores números que nós temos aqui, Roraima, Mato Grosso do Sul e Rondônia foram os que apresentaram mais casos de estupro no ano de 2025, ou seja, no ano passado. E aí, mais um dado triste que a gente apresenta é que as mulheres, as vítimas do sexo feminino, foram a maior parte das vítimas. Então, crianças, né, mulheres, meninas, garotas, mas também mulheres adultas como nós, né, Márcia? Volto com vocês. Até quando, né, Júlia Firmino? Obrigada pelas suas informações. Bruno Pinheiro.